Então, gente, depois que a gente entendeu aí como é que é a base da formação de imagem em ressonância magnética, de acordo com a aplicação dos pulsos de radiofrequência, agora a gente vai entender como é que funciona a segurança em ressonância magnética. Quais os procedimentos e quais cuidados nós, como operadores de equipamentos de ressonância magnéticas, temos que ter a consciência e tomar precaução e muito cuidado quando se fala em sala de ressonância magnética e exame em ressonância magnética. Então, inicialmente não existe um estudo assim, comprovado que exames de ressonância magnética provoquem algum tipo de alteração fisiológica ou biológica no corpo do paciente, no corpo de qualquer pessoa que realize exame de ressonância magnética. Mas também há uma precaução que equipamentos de 2 a 3 Tesla de campo magnético não tem nenhum risco ao corpo humano. Aí, acima dessa limitação de 3 Tesla, a gente começa a observar alguma alteração fisiológica, mas é uma alteração que provoca, que dá para reverter, que tem reversão no caso, relacionado a batimentos cardíacos, irritação, fadiga, hipotensão. Então, são esses alguns efeitos sim, que são raramente acometidos a pessoas que são sujeitas a equipamentos de ressonância magnética acima de 3 Tesla. Tá bom, gente? Então, aí, qualquer que seja a urgência que ocorra dentro de uma sala de ressonância magnética, esse procedimento de socorro tem que ser realizado fora da sala de ressonância magnética. Por quê? Porque ali dentro é uma sala onde tem um grande campo magnético, uma força magnética que, se não ter os determinados cuidados, ele começa a atrair objetos metálicos e aí, ao invés de a gente prestar socorro, né, ou as pessoas especializadas nesse socorro prestarem socorro, acaba gerando mais acidente que pode comprometer a vida do paciente. Então, todo procedimento de urgência, de socorro, que tem que ser prestado caso aconteça algum acidente dentro da sala de ressonância magnética, tem que ser prestado fora da sala de ressonância magnética. A gente tem que remover esse paciente da sala de ressonância e prestar o socorro fora dessa sala, porque pode ocorrer a gente levar algum tipo de equipamento ferromagnético que tem atração magnética, né, que é metal, e aí acaba sendo atraído para dentro do equipamento de ressonância magnética e causando aí um acidente a mais com o paciente que está ali dentro da sala, inserido dentro do grande magneto. Então, nós temos três grandes acidentes que mais podem ocorrer dentro de ressonância magnética. São acidentes com massa, objetos ferromagnéticos, são acidentes que envolvam indução elétrica e tem acidentes que envolvam radiofrequência. Então, são esses os três acidentes que mais ocorrem aí dentro da ressonância magnética. O que é o acidente envolvendo massa ferromagnética ou objetos ferromagnéticos? São equipamentos que têm a densidade, né, metálica e que acabam sendo atraídos por ter essa propriedade metálica para dentro do magneto. E aí o paciente pode estar dentro desse grande magneto e esse objeto ir com uma força para dentro desse magneto e acertar o paciente, sendo tipo uma arma branca, um projétil, ele vira um projétil, ele pode chegar até uma velocidade final de 65 quilômetros hora. Então isso é muito rápido, isso é muito agressivo para o paciente. E aí, causando impacto no paciente, pode causar uma perfuração desse paciente. Então aí nós temos brinco, cordão, moeda, chave. Todos esses equipamentos metálicos, eles entram aí na classificação de objetos ferromagnéticos. Implantes de cérebro, marca-passo, prótese de ferro. Então, isso tudo tem que ser visto antes de começar
o exame de ressonância magnética. A princípio é feito uma anamnese com esse paciente, né, para a gente entender, estudar a história, o histórico desse paciente e saber sobre essas coisas, se ele tem algum implante, algum stent, esses tipos de implante neurológico no corpo que, que possa interagir com o campo magnético durante o exame. Então, esses fazem parte da classe de ferromagnético, acidentes envolvendo materiais ferromagnéticos. Se vocês verem aí a apostila, eu classifiquei aí esses tipos de acidente. Agora, acidente envolvendo radiofrequência está relacionado ao excesso de radiofrequência que é colocado sobre o paciente, que pode causar queimaduras, irritação na pele desse paciente aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de pulso de radiofrequência que a gente vai depositar sobre o paciente para que a gente não cause acidente do tipo de radiofrequência, que aí causa edema, queimadura de pele de primeiro grau, e isso fere o paciente. Outra coisa também bem importante, a gente não pode colocar um cobertor com uma espessura muito grande sobre esse paciente, quando a gente for cobrir ele na hora da realização do exame, que essa espessura aí, essa quintura, ela pode ainda aumentar ainda mais durante o exame de ressonância magnética e também queimar o paciente. Então é aconselhável usar aí um cobertor de não máximo 5 centímetros de espessura para poder cobrir o paciente aí durante o exame de ressonância magnética. E aí temos também o acidente do tipo de indução elétrica, de eletroindução. O que são acidentes desse tipo? São acidentes de contato. Então, existem algumas almofadas anti-elétrica que a gente coloca ali quando a gente acomoda o paciente para poder separar as extremidades, as pernas. A gente não pode colocar o paciente com os braços cruzados, as pernas cruzadas, as mãos próximo ao corpo, porque pode ocorrer de o paciente suar, gerar ali uma umidade, e essa umidade ela interage com a radiofrequência ali que está sendo realizada sobre o paciente e induzir cargas elétricas, e aí vai gerar choque no paciente, queimadura. Então, quando a gente for posicionar o paciente, a gente tem que sempre afastar as mãos do paciente, afastar os pés, no mínimo aí 5 centímetros de distância. Botar as mãos deitadas para baixo ou para cima, nunca assim na lateral, porque a gente vai estar juntando os dedos desse paciente aí. Então, a gente tem que ter esse mínimo de distância quando a gente for posicionar o paciente na mesa aí e distanciar um pouco as partes anatômicas desse paciente para que não ocorra acidente do tipo eletroindução. Também é importante não deixar os fios elétricos próximo ao paciente, afastar esses fios elétricos dentro da sala de exame de ressonância magnética, não fazer com que o paciente ele entre em contato com o grande magneto, né, o gantry aí, porque esse gantry esquenta, então pode provocar queimadura também com esse paciente. Então a gente tem que evitar todos esses tipos de aproximação quando for realizar exames de ressonância magnética. Outro ponto importante é relacionado às gestantes. Também não existe uma literatura, né, que justifique que a gestante ela não possa fazer exames de ressonância magnética, já que não utiliza-se de radiação eletromagnética ionizante. Aqui nós temos radiação eletromagnética não ionizante. Então, não existe nenhuma recomendação que gestantes não possam realizar exames de ressonância magnética, porém, há um cuidado com essas gestantes que estão aí que estão nos 3 primeiros meses de vida até quase 4 meses de vida, que esse é o período de formação do feto dentro da mãe. Então, aí não é aconselhável que esses tipos de gestante façam exame de ressonância magnética pela interação ali
das substâncias dentro ali da placenta, né, do feto, interagirem com o campo magnético. Mas se o médico acha viável, ele vai encaminhar essa gestante para poder fazer o exame de ressonância magnética sem problema. E aí é uma questão da conversa com o médico e a gestante. Mas não existe nenhuma literatura, nenhuma recomendação, nenhuma pesquisa falando que gestantes não possam realizar exame. Mas tem essa precaução aí de até quase completar 4 meses de gestação, é preferível que ela não faça exame por precaução, né? Porque não existe nenhuma reação. E aí outra coisa bem importante, que tem outros fatores também que influenciam o erro durante a realização e gerem os acidentes em ressonância magnética. É aquela combinação de a autoconfiança que também faz com que os operadores cometam bastante erros nos procedimentos de ressonância magnética. Então aí nós temos algumas formulazinhas que geram bastante acidentes em ressonância magnética. É você ter condições inseguras para realizar o exame com a soma de atos inseguros do técnico. O que é o ato inseguro do técnico? É ele não saber o que está fazendo. Então é por isso que a gente entra com bastante treinamento anualmente com toda a equipe de ressonância magnética para que esse operador não se sinta seguro o suficiente, ele não deve se sentir seguro o suficiente e e dizer que sabe tudo. Então ele tem que sempre ter precaução em todos os exames de ressonância magnética por conta desse grande campo magnético que o gantry gera. Então a soma aí de atos inseguros e condições inseguras acaba gerando acidentes em ressonância magnética. Outro caso também é o magneto ligado com a soma de objetos metálicos na sala. Então, aí é acidente na certa. Como o magneto ele gera um campo magnético e o magneto ele nunca desliga, o ímã nunca é desligado. Então, o gantry, o magneto, ele tem ali um campo magnético que não é desligado. A atração magnética ela não é desligada. Você não consegue desligar um ímã. Então, sempre vai ter uma atração magnética. E outra coisa importante também é pacientes renais mais contraste. Isso aí, em ressonância magnética também utilizamos o meio de contraste para poder realizar exames e realçar aí algumas estruturas para a gente poder visualizar melhor quando a gente faz um exame e não consegue visualizar as imagens, aí utiliza o contraste, assim como na tomografia e no raio-x. Então, aí, pacientes renais mais meio de contraste é uma combinação que não dá certo também. Pacientes renais têm insuficiência renal e não pode ser administrado contraste nesses casos clínicos aí desses pacientes. Pacientes sedados também com suporte inadequado. Então, como o paciente está sedado, a gente não vai ter resposta, a gente não vai ter comunicação com esse paciente. E aí, a gente também acaba posicionando ele de modo incorreto e aí pode gerar um acidente de indução aí elétrica, como já falei. E a gente não vai saber se ele está sendo queimado a superfície porque ele está sedado. Então, esses são alguns dos tipos de acidentes que podem acontecer se não ficarmos bastante atentos aí nos procedimentos durante a realização do exame de ressonância magnética.